Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Alessandra, vou trabalhar com vocês biologia e hoje a nossa aula é uma revisão. É uma revisão do reino Plantae, também conhecido como metáfita. É o reino das plantas. As plantas são seres eucariontes e pluricelulares. Assim sendo, são semelhantes aos animais. Mas qual a diferença que elas têm dos animais? A diferença é que as plantas são capazes de realizar fotossíntese e por isso elas são chamadas de seres autotróficos. Vocês lembram o que é a fotossíntese? A fotossíntese é um fenômeno no qual as plantas usam a energia solar, absorvem gás carbônico do ambiente e retiram água do solo. E dessa maneira elas conseguem então produzir glicose, que vai ser o alimento delas, e liberam para a atmosfera gás oxigênio. Esse é o fenômeno que nós chamamos então de fotossíntese. Importância das plantas. As plantas são a base da sustentação da vida na Terra. São elas que, juntamente com as algas, produzem gás oxigênio, necessário à respiração dos seres vivos. Ao transformarem a matéria mineral em matéria orgânica, através da fotossíntese, as plantas são a base da cadeia alimentar. De uma forma direta ou indiretamente, fornecem um alimento aos animais, inclusive a nós seres humanos. As plantas têm para o ser humano grande valor econômico e muitas espécies são utilizadas em nossa alimentação. Em função disso, cada vez mais são desenvolvidas técnicas agrícolas que visam melhorar a qualidade e aumentar a produção dos alimentos. O Brasil, por exemplo, se tornou grande na exportação de café, de soja, milho, laranja, manga, melão e várias outras plantas e seus derivados, o que favorece a economia de muitas cidades e estados brasileiros. Há espécies de plantas utilizadas como matéria-prima na produção de remédios e fornecem madeira, utilizados na fabricação de móveis, casas, inclusive pontes, por exemplo. Vocês sabiam como é que o grupo das plantas está subdividido? Nós temos as plantas criptógamas e as plantas fanerógamas. As plantas criptógamas, o nome tem origem do grego, segundo que cripton significa escondido e gama significa gameta. A principal característica dessas plantas é o fato de elas possuírem um sistema produtor de gametas pouco visível. Exemplo dessas plantas nós temos as samambaias, as avencas, as hepáticas e os musgos. As criptogamas, então, têm um subgrupo, e esse subgrupo é as briófitas. Vocês já ouviram falar das briófitas? As briófitas são vegetais que não têm vasos especializados para a condução da seiva. São também chamadas de plantas avasculares. Por esse motivo, são plantas de tamanho pequeno. Exemplo, então, de briófitas, nós temos os musgos e as hepáticas. Os musgos geralmente crescem em regiões úmidas e abrigadas da luz, como no interior de florestas ou próximas a rios, pois não possuem estruturas para evitar de forma eficiente a perda de água por transpiração. As hepáticas são plantas que fazem parte do grupo das briófitas também. De uma forma geral, são espécies que contam com um formato diferente, que se assemelha a um fígado humano. No passado, acreditava-se que as hepáticas tinham um grande poder curativo, e por isso elas receberam então esse nome. São plantas não vasculares que habitam regiões úmidas, como o interior de florestas e ao longo dos cursos d'água, assim como os musgos também. Já as
pteridófitas são vegetais que possuem vasos condutores para o transporte da seiva. São plantas de tamanho de porte mais elevado. São também chamadas de plantas vasculares. Já essas plantas, elas possuem vasos condutores, o que permite que alguns exemplos dessas aqui são plantas de porte maior. Nós temos nesse grupo, então, as samambaias, as avencas e os xaxins, chamados também de samambaiaçus. Aqui são as avencas e aqui os xaxins e os samambaiaçus. Essas plantas, elas podem chegar até 2 metros de altura, então plantas de porte maior, porque possuem vasos condutores. Nós temos também, pessoal, as plantas fanerógamas. O nome também tem origem do grego, sendo que fano significa visível e gama corresponde a gametas. As plantas fanerogamas têm um sistema produtor de gametas bem visíveis. São também conhecidas como plantas espermatófitas, pois produzem sementes. Exemplo nós temos os pinheiros, as cicas, as roseiras, as mangueiras, as laranjeiras, os limoeiros, as macieiras e os coqueiros. O grupo então da fanerógama são divididos em 2, que é as gimnospermas, que são os vegetais que não produzem frutos, embora produzam sementes. Nós temos como exemplo os pinheiros, os ciprestes e as sequoias e as cicas. Aqui nós temos o exemplo dos ciprestes. Aqui as sequoias, né? Os maiores seres vivos do planeta. Podem chegar até 100 metros de altura e podem alcançar a maior longevidade de um ser vivo no planeta. Podem alcançar até 4.000 anos de vida. Os subgrupos também da fanerógamas, nós temos as angiospermas, que são plantas que produzem agora sementes, flores e frutos. Os frutos são originários do desenvolvimento do ovário das flores. A palavra angiosperma vem do grego, angio significa bolsa, esperma significa semente. Essas plantas apresentam um grupo mais variado em número de espécies, entre os componentes do reino plantae ou metáfita. Atualmente são conhecidas cerca de 350.000 espécies de planta. Deste total, mais de 250.000 são angiospermas. Então, as angiospermas são aquelas plantas que dão semente, flores e frutos. E aqui nós temos um exemplo, né? O maracujá, as laranjeiras, as bergamoteiras, as macieiras, as flores, né? Aqui um ipê. Então, toda planta que der semente, flores e frutos, ela é uma angiosperma. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi uma recapitulação, né? Uma revisão do reino plantae e os seus grupos, né? E aqui eu vou deixar uma mensagem para vocês, então. Desfrutar da aprendizagem que a escola nos fornece é tirar proveito de um tesouro que será útil para o resto das nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus Nosso Senhor permitir.